Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus para você. Quero lembrar você que a nossa igreja continua vamos dizer assim, nessa dinâmica. Os cultos presenciais apenas aos domingos. Durante a semana ainda não estamos nos reunindo. Algumas pessoas perguntando, por enquanto não estamos nos reunindo durante a semana, só aos domingos, às 9 horas da manhã e às 19 horas, sendo que às 11 horas o culto online, quer dizer, a palavra pregada sai no online às 11 horas. Quero lembrar você e queria encorajar você agora a se inscrever no canal do YouTube. Nós estamos muito próximos de alcançar 1000 inscrições. E isso facilita muitas coisas. Poderemos fazer transmissões ao vivo pelo YouTube, mas nós precisamos ter 1000 inscrições. Na última vez que eu olhei, eu acho que falta pouco mais do que 40 pessoas. Então, liga para os seus amigos, manda para os seus amigos para se inscreverem. A gente se inscreve em tanta coisa, né? Então se inscreve no canal do YouTube, deixa seu comentário, deixa o seu like, deixa lá o que você quer deixar para nós. Participe disso, nos ajude, porque isso vai nos facilitar o nosso futuro. Nós estamos nos preparando, não é, para fazer o culto de fato online, mas lá da igreja, não esse que nós estamos fazendo aqui, né? Fazer diretamente lá na igreja. Às vezes a gente consegue, às vezes não, porque a internet cai, então nós estamos preparando essas coisas para fazer, tá bom? Então conto com a sua ajuda. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você. A palavra, ela para mim, eu saio de uma, vou para outra, eu saio de uma, vou para outra, então essa palavra tem muito a ver com a palavra de domingo que nós pregamos, um abraço de vida. Você pode procurar aí no YouTube ou no Facebook, um abraço de vida, que é a mensagem que nós pregamos no último domingo, e essa aqui, ela vai como que prosseguindo. É interessante, às vezes eu estou lá na igreja pregando a palavra, ou aqui, que no domingo nós pregamos a palavra, e Deus já mostra para mim o que é que eu tenho que falar para a próxima, né? Como hoje, ao preparar o que eu ia falar hoje, Deus já falou para mim para o próximo domingo, queridos. Próximo domingo é o Dia dos Pais. É um dia muito importante. Se você puder, esteja conosco. Eu estou planejando estar na igreja no próximo domingo, no culto das 9 horas. E às 19 horas o pastor Rafael estará cuidando. No momento, o pastor João está fora da cidade, então ele não vai poder estar. Então o pastor Rafael estará ministrando a palavra no domingo às 19 e eu estarei lá às 9 horas da manhã, querendo Deus. Amém? Então vamos para a palavra de hoje. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos de 25 a 37, para nós aplicarmos essa palavra. Eu entendo que o Evangelho ele precisa ser vivido, o Evangelho ele precisa ser praticado, não é? Então, Lucas 10 são palavras do Senhor Jesus. Diz assim, Lucas 10, de 25 a 37, e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas a isto? Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, ladrões,
os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele e, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem. E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faça o mesmo. Vai e procede tu de igual modo. Que Deus abençoe a palavra de Deus. Pai querido, acalma o nosso coração, aquieta, Pai. Talvez tenha alguém agitado, alguém preocupado, alguém aflito, acalma o coração do meu irmão, da minha irmã, para que essa palavra encontre no coração dele um terreno fértil para frutificar e provocar novas ações, provocar mudanças, provocar atitudes que vão trazer resultados diferentes para a sua vida e para as circunstâncias que ele está enfrentando hoje. Fala, Espírito Santo, fala diretamente ao coração de cada um de nós. Nós pedimos e agradecemos desde já, no nome de Jesus. Amém. Eu falava aqui do último domingo, foi o domingo de Santa Ceia na igreja. Nós pregamos uma palavra em que nós usamos aquela passagem do livro de Atos, onde Eutico estava na janela enquanto Paulo pregava e Eutico caiu da janela. E aí eu fiz ali uma comparação entre os Euticos e os Paulos que nós temos dentro da igreja, os Euticos e os Paulos que nós temos na nossa família, os Euticos e os Paulos que nós temos dentro do ministério. Em cada área que a gente vá da vida, existem Euticos e Paulos. Quem são os Euticos? Eu hoje vou falar de uma forma diferente. Os Euticos são aqueles que se magoam, se ferem, se machucam, que se sentem julgados, que se sentem rejeitados, desprezados. Hoje, existem muitas pessoas com muito mimimi. E os Euticos são aqueles, por vários motivos, eles quebram a comunhão, eles quebram a ligação, a conexão, eles rompem os vínculos e vão por uma janela. Como eu dizia, isso não acontece só na igreja, isso acontece dentro de casa, acontece na família, local de trabalho, não é? Então tem aqueles que são assim, por vários motivos, eles se afastam, eles se isolam, eles se distanciam. Às vezes porque pessoas o magoam, pessoas decepcionam, pessoas rejeitam. Às vezes porque são pessoas muito magoáveis, muito sensíveis, qualquer coisa se sente ferido, magoado, desrespeitado, e aí vai para uma janela. Então, eu falei dos Euticos. E falei de Paulo. Paulo era exatamente o contrário. Paulo estava pregando, e Paulo é aquele tipo de pessoa que parou de pregar. O importante para ele não era o cargo dele, a função dele, ele era o pregador, ele era o dirigente do culto. Não, para ele o mais importante foi ali, ele parou o culto, se podemos dizer assim, para ver o rapaz, porque o rapaz caiu da janela e caiu como morto no chão.
Paulo foi lá, se inclinou, né? Ele se abaixou, abraçou e viu que ainda tinha vida naquele rapaz. Então, hoje, aonde nós estamos, em qualquer grupo, isso aqui acontece. Existem os êuticos. Quem são os êuticos? Aqueles que fazem um movimento para fora. Aqueles que excluem e se excluem. Né? Os êuticos são aqueles também, né, que botam as pessoas para a janela. E também aqueles que se excluem e vão para uma janela. E os paulos? Os paulos são aqueles que fazem um movimento contrário. Eles não botam gente para fora, eles botam gente para dentro. Eles tratam as pessoas, eles cuidam das pessoas, eles abraçam as pessoas, eles incluem as pessoas. Não é? E nesse texto, Jesus faz a mesma coisa, com outras palavras, com uma outra dinâmica. Ele fala, Jesus aqui está falando que existe um evangelho que é pura teoria e existe um evangelho que é prática. Existe um evangelho que tem muito conhecimento, tem muita religiosidade, mas não tem ação nenhuma. Mas não tem mudança, não tem resultados. Existe um evangelho que exclui pessoas da igreja. Existe um evangelho que inclui pessoas dentro da igreja, traz pessoas de volta para dentro da igreja. Como Jesus disse, existe um evangelho hoje que ajunta, existe um evangelho hoje que espalha. E aí Jesus mostra isso aqui de uma outra forma, parecido com Paulo e Eutico. Um intérprete da lei, olha só, um homem cheio de conhecimento, um homem cheio de religiosidade, não é um homem cheio de teoria, um homem cheio do que Deus, do que Deus diz, do que a palavra de Deus diz. Ele foi procurar ao Senhor Jesus. Presta atenção que ele tinha muito conhecimento, ele conhecia muito a palavra de Deus, ele tinha muita instrução, mas o que faltava nesse homem? Prática. Faltava nesse homem ação. Faltava nesse homem fazer. E ele foi pegar o Senhor Jesus para ver se pegava o Senhor Jesus. Não é? Eu dizia e digo outra vez, conhecimento, querido, sem ação não tem valor nenhum. Tomada de consciência sem ser acompanhada de uma ação diferente não tem valor nenhum. Esse homem tinha conhecimento, mas faltava nele o quê? Ação, faltava nele fazer, não é? Ele não compreendia coisas simples, esse negócio de amar o próximo, esse negócio de abraçar, esse negócio de receber aquela pessoa que está semi-morta, esse negócio de acolher alguém que caiu, alguém que escorregou, alguém que caiu num pecado. Ele não sabia o que era isso, não é? E aí, para Jesus fazer ele entender, o Senhor Jesus era fantástico, maravilhoso, ele é, né? Ele conta uma história. Eu amo as histórias de Jesus, né? Eu já falei isso, eu queria que você fizesse um livro só com as histórias de Jesus, porque com as histórias são metáforas, né? São parábolas. Ele fala uma coisa sem a pessoa perceber do que é que ele está falando. E aí Jesus contou a história do sacerdote, do levita, do samaritano, do homem que tinha sido atacado por ladrões, ficou muito ferido, que ficou como semi-morto. E aí Jesus conta essa história para o intérprete, porque o intérprete tinha mostrado que a palavra de Deus ele conhecia. A lei ele conhecia. Os mandamentos ele conhecia. Só que ele não sabia praticar nada disso. Então ele vivia entre nós, eu acho que você nunca viu isso, gente que vive um cristianismo de teoria. De prática, não tem nada. Não vivencia aquilo que ouve. E aí Jesus contou a história. Primeiro do sacerdote.
o sacerdote passou de largo. O sacerdote não tinha disposição para parar. Não tinha disposição de olhar uma pessoa caída no chão. Ele não tinha disposição para amar o próximo. Vamos dizer assim, o amor desse sacerdote, porque ele também cuidava das coisas de Deus, era um amor teórico. Era um amor que não incluía pessoas, não aproximava pessoas, não juntava pessoas. Era um amor que excluía, deixava de lado, fingia que nem via. Ele seguiu, viu o homem caído, seguiu na sua religiosidade, sem ação nenhuma, sem praticidade nenhuma. Depois veio o levita. O levita, quem eram os levitas? Eram os que auxiliavam os sacerdotes. Não é? Os levitas também conheciam bastante a palavra de Deus. Muitas vezes os levitas substituíam os sacerdotes em determinadas situações, como acontece na nossa igreja, né? O pastor não está, o diácono vai lá, a diaconisa vai lá e dá a palavra de Deus, né? Ele viu, o levita viu o homem, passou de largo e seguiu na sua religiosidade fria. Ele viu o homem também, aquilo não tocou o coração dele. Já aconteceu isso com você? Já assim, com a gente, todos nós. A gente já passou por uma pessoa, viu que precisava de ajuda e a gente, eu tenho algo mais importante para fazer, foi embora. Já em outras ocasiões a gente olhou a pessoa, nossa, aquilo tocou meu coração, vou lá ajudar, vou voltar para ajudar aquela pessoa. Esse aqui não, ele passou de largo e ele seguido. Aí veio o samaritano, queridos. Jesus fala do sacerdote, do levita e samaritano. O samaritano, para o judeu, era o herege. Samaritano, eles tinham... Era impensável para um judeu, um samaritano ajudar um judeu. Porque havia um conflito entre eles. Havia um preconceito entre eles. Então, quando Jesus falou do samaritano, esse aí então é que vai passar, ainda vai pisar mais, ainda vai falar. Presta atenção, querido, vamos trazer isso para a gente hoje. Hoje, você já reparou que a gente vive no meio de grupos fanáticos? Hoje existe um fanatismo de religião, um fanatismo de política, um fanatismo de futebol, time de futebol. Existe um fanatismo, às vezes, até dentro da nossa família. Eu não sei se isso acontece na sua, mas na minha tem gente que não fala com o outro da própria família porque um é a favor do governo e o outro é contra o governo. Isso acontece na sua família? Na minha acontece. Né? Os fanáticos, queridos, eles só prestam atenção naqueles que pensam como eles pensam, naqueles que falam como eles falam, naqueles que olham como eles olham. Então, era impensável para um judeu o samaritano ajudar um judeu, né? Porque havia um fanatismo ali entre eles, um preconceito, que não gostava, um não gostava do outro, não é? Então, uma pessoa assim meia fanática, ela só tem olhos para quem é fanática que nem ela. Ela não existe espaço nela para uma pessoa que é de outra religião. Isso você vê no meio de cristãos, querido. Só porque o outro é de outra denominação, já olha torto para ele. Não é? Isso existe no meio de religião, existe em família, existe em igreja, existe em ministério, em todo lugar. E aí, o que aconteceu? Veio o samaritano, que também seguia o seu caminho. Ele também tinha o que fazer. Só que ele, vendo o homem, ele parou. Ele passou perto. Ele foi lá, ele se compadeceu. Ele se abaixou.
Lembra de Paulo? O samaritano se abaixou, fez um curativo no homem, ali está, pensou-lhe os ferimentos. Ele fez uma prensa, ele fez uma atadura, ele botou óleo, ele botou azeite, vinho, o que ele tinha à mão, ele fez ali, pegou o homem, botou dentro do seu animal, em cima do seu animal, levou ele para uma hospedaria e tratou dele, pediu que tratasse dele, providenciou que pessoas cuidassem dele. Eu repito aquilo, queridos, tem gente que se levanta sozinha, mas tem gente para se levantar, para voltar para Deus, para voltar para os caminhos de Deus, para se curar, para se libertar, para viver uma nova vida, precisa de ajuda. Sem ajuda não consegue sair daquela situação. Esse homem aqui, querido, estava semi-morto, como se estivesse ali em coma. Se esse homem não recebesse uma ajuda, ele ia morrer. Então, queridos, tem gente ao nosso redor, se não receber uma ajuda nossa, um abraço, um tratamento, um cuidado, vai morrer. Morto está e morto vai ficar. Então Jesus mostra para nós aqui, queridos, é que amar ao próximo, porque Jesus estava respondendo a pergunta do rapaz lá, o intérprete da lei. Amar ao próximo envolve cuidado, envolve atenção, compaixão, até com aqueles com quem a gente não tem relacionamentos. O samaritano tinha algum relacionamento com esse homem que tinha sido ferido? Nenhum. Pelo contrário, tinha até é um judeu, não quero nem encontrar. Então, não, Jesus mostra que às vezes nós temos que ter compaixão até daqueles que não são da nossa família, não são da nossa igreja, não são da nossa denominação, não são nem da nossa religião, não são do nosso partido político. Para pensar. O amor ao próximo não é seletivo, querido. Não é para quem é vascaíno, não é para quem é Flamengo, não é para quem é pró, nem é para quem é contra. O amor de Deus, o amor ao próximo é para todos, é para aqueles que são da minha família, aqueles que não são da minha família, aqueles que pensam como eu, aqueles que não pensam como eu. O amor de Deus é para todos. Jesus veio para salvar os pecadores. Então Jesus está aqui nos ensinando como é que a gente pratica isso, não é? O amor não é só para aqueles que eu amo, aqueles que pensam como eu, aqueles que falam como eu. O amor de Deus é para todos. O próximo é qualquer um que passa pelo meu caminho, sendo da minha religião, sendo da minha igreja, sendo da minha família ou não sendo. Jesus, depois de contar essa história, vira para o intérprete da lei, o religioso, o cheio de garbo, se julgava muita coisa, porque conhecia muito. Jesus vira para ele: qual foi dos três, da história que eu te contei, qual foi dos três que foi o próximo do homem que caiu na mão dos pecadores? Perdão. Qual foi dos três o homem que caiu na mão dos ladrões? Quem é que foi o próximo dele? Jesus estava ali, queridos, corrigindo a pergunta do homem, porque a pergunta que o homem falou é: quem é o meu próximo? Então Jesus diz para ele: não é quem é o teu próximo, é como é que você se torna o próximo de quem está perto de você. Como é que você se torna o próximo daquele que está semi-morto no teu caminho? Ele queria selecionar, né? Não, eu tenho que amar fulano, fulano, fulano. Os outros vão para o inferno. Não, só tem que amar esses aqui. Eu só tenho que amar, selecionar
os que eu gosto. Lá na minha igreja só tem que amar aqueles que eu gosto de mim, que gostam de mim, que me tratam bem. Aqueles que me tratam mal, eu não tenho que amar. Jesus corrige ele. Não é quem é o seu próximo, mas como é, com que ações, com que comportamento, com que atitude você vai se tornar o próximo de alguém. Com que atitude você vai se tornar o próximo dentro da sua casa, daqueles que estão lá. Vai ser o próximo de alguém na sua família, na sua igreja, no seu trabalho. Sabe aquela pessoa lá no seu trabalho que te dá tanto problema? Como é que você pode se tornar o próximo daquela pessoa? Tratando ela com amor, tratando ela com paixão, não é? Sem excluir, pelo contrário, incluindo, sem botar para fora, não é? Sem espalhar, mas juntando, né? Com ações que os semi-mortos, porque aqui a palavra foi semi-morto, né? Como é que eu me torno o próximo de uma pessoa que está semi-morta ao meu redor? Incluindo ela, me aproximando, vendo, enxergando, me inclinando, ajudando, abraçando, tentando levantar, tentando conduzir. Queridos, essa pandemia está deixando muitos semi-mortos pelo caminho. Se você ouvir aí, a ansiedade tem aumentado, a depressão tem aumentado, as pessoas tentando dar um fim na sua vida tem aumentado, o pânico tem aumentado. Nós estamos cercados de pessoas feridas, de pessoas machucadas, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que estão passando por lutas, lutando com consequência, pessoas com problemas financeiros, pessoas que perderam a casa, perderam o trabalho, não é? Queridos, os campos estão brancos para a ceifa. Tem muito trabalho para nós pela frente. Tem muita gente com dor, tem muita gente com sofrimento, tem muita gente semi-morta, tem muita gente passando por momentos, e quem está sofrendo, tem quem está com dor, não pode esperar, precisa de ajuda. Então hoje nós precisamos de muitos Paulos, pessoas que se abaixam, pessoas que param, pessoas que se inclinam, pessoas que ajudam, pessoas que dão uma palavra, e precisamos de muitos samaritanos. Samaritano fez até muito mais do que Paulo, né? Samaritano ajudou, agiu, foi lá, cuidou, tratou, levou para a hospedaria, pagou, né? Ele fez. Nós hoje, no tempo que a gente está vivendo, pós-pandemia, porque essa pandemia vai acabar, o campo tá branco, tem muita ceifa para fazer, tem muitas pessoas. Domingo eu estava na igreja, quantas pessoas que eu vi que eu nunca tinha visto dentro da igreja. E a gente viu que as pessoas estavam lá comovidas, estavam lá participando, se envolvendo, chorando, pedindo ajuda, pedindo oração. Por quê? Muita gente está completamente desequilibrado com tudo isso que a gente está vivendo. Então hoje a gente precisa de uma tomada de consciência acompanhada de ação. Tomada de consciência, não é? Conhecimento, que nem o intérprete da lei tinha tanto conhecimento, mas não sabia fazer nada. Então hoje nós que temos conhecimento da palavra de Deus, temos que partir para o campo. Temos que partir para a ação, temos que partir para incluir as pessoas, trazer as pessoas para Deus, dizer para essas pessoas que há esperança para o futuro delas, que há uma solução. Tomada de consciência, querido, conhecimento acompanhado de ação traz solução. Até rimou, não é mesmo?
tomou consciência, filho pródigo, estou repetindo, tomou consciência da vida dele que estava estagnada, parada, nada acontecia, já estava passando fome, ele tomou consciência e agiu. E a solução veio. O pai recebeu ele de volta e tudo mais que você conhece lá de Lucas 15, não é? Então hoje, nós que estamos na igreja, você que está aqui comigo ouvindo essa palavra, temos que partir para a ação. O que adianta a gente dizer que conhece tanto a Bíblia? O que adianta dizer que a gente está tantos anos na igreja? O que adianta dizer que já lemos a Bíblia tantas vezes? O que adianta dizer que você é cristão, 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 e tem uma pessoa semi-morta perto de você e você não olha? Você nem enxerga ela. Você finge. Nem vê ela no teu caminho. Dá uma de sacerdote, dá uma de levita. Né? Está na hora de nós sermos bons samaritanos. Pessoas que param, pessoas que ajudam. E não falta, queridos, pessoas pedindo ajuda. Você pode ajudar muitas pessoas, não é só com oração, não é só com palavra, não é só com espiritualidade, não é só com religião. Você pode ajudar levando um prato de comida para alguém. Você pode ajudar visitando alguém. Você pode ajudar telefonando para alguém, perguntando como é que ela está, como é que ele está. Você pode ajudar de muitas formas, querido. Pode se preocupar com alguém de muitas formas. Se ele é contra ou a favor, não interessa. A gente pode ajudar de todas as formas. Jesus mostra aqui que amar o próximo é assim, é você olhar para aquele que também não é nem da tua família, não é nem da tua igreja. Como o senhor vai se envolver nisso, vai se preocupar com isso? Ele nem é da nossa igreja. E daí, querido? A gente tem que se envolver só com os que são da nossa igreja? Você não imagina quantas pessoas nos procuram. E agora, por essa mídia solta para tudo que é lado, não é? Vem pedido de ajuda, pedido de socorro. Pessoas querem ser ouvidas, querem ser escutadas, querem ser olhadas. Então, queridos, tem muito trabalho pela frente. Tem muito trabalho. O campo está branco. A ceifa está aí. É pregar o evangelho, é falar do amor de Deus. E como eu dizia, eu repito, queridos, às vezes um abraço que você dá, você salva a vida de uma pessoa. Um abraço, você para na rua, uma pessoa que você não vê há muito tempo na igreja, você para sem julgar, sem botar dedo na cara, sem prestar atenção em nada que ela possa estar fazendo, dá um abraço nela e diz: meu Deus, que saudade, o Espírito Santo está com saudade de você, meu irmão, que bom te ver. E é assim, queridos, que a gente às vezes traz pessoas para dentro da igreja. E não com dedo de apontamento, excluindo, acusando, condenando, mostrando os erros, os pecados. Gente, o fim está chegando, minha gente. Temos que expressar o amor de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Então, já falei bastante. Eu acho que eu quero fazer uma oração, porque talvez tenha alguém me ouvindo, me assistindo, que precisa de ajuda. Precisa de um socorro. Eu estou tentando dar minha ajuda para você aqui. Já estou tentando fazer alguma coisa por você. Posso orar por você. Então tem pessoas perto de você que precisam de ajuda. Sozinha não se levanta, não. Sozinha não sai do seu buraco, não sai da sua caverna, não sai do seu medo, não sai do seu pânico. Você tem que ir lá e tirar a força. Vamos embora. Vamos fazer as coisas. Vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo. Não, estou com medo, estou com medo, estou com medo. Tem gente, para você arrancar de dentro de casa, você tem que ajudar, senão ela não ajuda, não. Ela vai ficar aí até o ano que vem, no isolamento social. Então, tem pessoas que precisam de ajuda. Eu quero orar por essas pessoas que precisam de ajuda. Mas também quero trazer essa palavra. Eu acho que sempre que Deus fala conosco, Ele nos pede, né?
E esse texto é muito bonito, né? Vá e faça o mesmo. Olha a palavra que Jesus deu. Vá e faça o mesmo. Para essa espiritualidade aí. Conhece tanto a palavra de Deus. Vai e faça. Vai e visite. Vai e ore. Vai e dê uma palavra de conforto para alguém. Vá e faça o mesmo. É o título dessa mensagem, né? Vai e faça. O que será que Deus está me pedindo para mim ir e fazer? Às vezes o que Deus está pedindo está bem perto de você. Tem um semi-morto bem perto de você. Não morreu não, ainda tem vida nele. Que nem Paulo. Paulo foi lá, olhou Eutico, deixa ele aí, porque ainda tem vida nele. E ele se levantou depois, conduzido pelos outros. Não se levantou sozinho não, precisou de ajuda. Então, o que será que Deus está mandando? A quem Deus está mandando que eu vá e faça alguma coisa por ela? Por quem Deus quer que eu faça alguma coisa? Por quem? Da minha família, da minha igreja, do meu trabalho. Tá bom? Vamos colocar essa palavra em prática na nossa vida. Palavra, evangelho simples, querido. Jesus quer a salvação de todos, que todos cheguem ao arrependimento. Mas alguém às vezes tem que ir lá, sair das quatro paredes, sair do isolamento social, não é? A irmã veio me perguntar, como que o senhor foi para a igreja? Eu digo, eu fui com muita coragem, com muito medo, mas fui. Aí a irmã teve coragem e foi de noite para a igreja. Às vezes a gente serve de exemplo para os outros, né? Então, eu quero orar. Vou repetir. Você que está precisando de ajuda, talvez você precise de ajuda de alguém para fazer o que precisa ser feito, para se curar, para se libertar, para sair de alguma coisa. E eu quero orar por você, que o Espírito Santo está falando nessa noite com você, te mostrando por quem você pode fazer alguma coisa. Em quem você pode dar um abraço? Quem que você pode procurar e dar uma palavra de ânimo, de encorajamento? Ainda hoje, né? Ainda essa noite, você pode ligar para alguém e dar uma palavra de ânimo, de encorajamento, dizer que está com saudade, que se lembrou. Alguém que está isolado, excluído, caído. Tá bom? Vamos deixar o Espírito Santo aplicar essa palavra. Vamos orar. Pai querido, em primeiro lugar, eu quero te agradecer. Jesus, o Evangelho é simples, o Evangelho é claro, o Evangelho é objetivo. Nós, às vezes, Pai, somos que nem esse intérprete, cheio de religiosidades, cheio de preconceitos, cheios de não pode, não devo, não é certo, não vai ser bom. Perdoa-nos, Pai. Porque o principal dos mandamentos é o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, Pai, eu quero orar nesse momento porque tem muitas pessoas que estão nos assistindo que estão precisando de ajuda. E então eu quero orar, Pai, que alguém apareça, que alguém chegue, que um bom samaritano bata na porta, que alguém da família apareça para dar um abraço, para trazer um alimento, para falar alguma coisa, para dar uma palavra boa. Aqueles que estão sozinhos, tem gente, Pai, que não consegue se levantar, é difícil se levantar sozinho, precisa de ajuda. Eutico precisou, não é? O Eutico precisou, o homem da mão esmirrada, até Jesus ajudou, foi lá, estendeu a mão e ajudou ele a se levantar. Então tem pessoas que precisam de ajuda, Pai, que essa ajuda chegue, Pai. Que esse bom samaritano chegue, que esse Paulo que abraça, que se inclina,
que para de fazer o que tem que fazer e ajuda, apareça. E que essa pessoa seja ajudada, seja socorrida, seja curada, seja liberta, seja sarada em nome de Jesus. Pai, trazemos essa palavra também para a nossa própria vida. Em quem? Quem é que o Senhor está dizendo, vai e faça o mesmo? Com quem eu tenho que fazer isso, Pai? Quem que eu tenho que procurar? Quem que está escondido, isolado, excluído, abandonado? Quem é que está, Pai, que nem esse homem no meio do caminho, semi-morto, que eu tenho que procurar ir lá, cuidar dos ferimentos dele, dar uma palavra, tratar, passar tempo com ele, com ela. Fala conosco, Pai. Que o nosso evangelho não seja um evangelho de teoria, Pai, mas com um evangelho de prática. Um evangelho que produza ações que tragam soluções. Eu abençoo meu irmão, a minha irmã. Agradeço, Pai, pela paciência que ele teve de ficar comigo até agora. Não é? Ele também tinha muitas coisas para fazer, mas parou para ouvir a Tua palavra. Abençoa a vida dele, abençoa a casa dele, a família dele, a saúde dele. Guarda a vida dele, Pai. Cobre ele com Teu sangue precioso. Abençoa a vida dele nessa hora. Abençoa a sua casa. Que ao terminarmos essa oração, ele esteja bem, ele esteja contente, ele esteja motivado, ele esteja alegre e que ele seja corajoso para fazer aquilo que o Senhor está pedindo a ele para ele fazer. Eu abençoo a vida dele e a vida dela no nome de Jesus. Amém. Deus é muito bom. Vou repetir aquilo que eu falei, querido. Tomada de consciência. Ver alguma coisa, se compadecer, se isso não for acompanhado de uma ação, não traz mudança nenhuma. Você fica reclamando, você só vai experimentar o novo de Deus, porque Deus sempre tem um novo para você, para nós, se você mudar, se você agir, se você tiver coragem. Foi assim com Gideão, foi assim com os discípulos de Jesus, foi assim com Jeremias, foi assim com Isaías, foi assim com Josué. Coragem, faça. Tomada de consciência acompanhada de ações trazem o novo de Deus. Trazem uma solução que você não está nem enxergando que Deus tem para a tua vida. Foi muito bom estar contigo nesses momentos, não é? Que você tenha um resto de noite abençoado, que o Espírito Santo fale muito com você, fique falando aí com você, e que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Domingo nós estaremos aqui às 11 horas e estaremos às 9 horas lá na igreja. Querendo Deus, a gente vai estar lá, tá bom? Fique na paz de Deus, tenha um resto de noite, um resto de dia abençoado. Que Deus te abençoe, rica e abundante.